Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Universo Feminino. É uma honra, é um prazer muito grande chegar na sua casa, trazer informação, alegria para você. E o nosso programa hoje especial, nós vamos falar sobre psicanálise. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa abordagem. E os nossos convidados especiais aqui no nosso programa é o Edivaldo e a Cristiane, eles que são psicanalistas e vão falar um pouquinho com a gente e vai aí tentar desmistificar muita coisa e até abrir a nossa mente e o nosso conhecimento através da psicanálise. Então sejam todos bem-vindos, é uma honra. Obrigada. Um prazer receber vocês aqui, muito grande. Vamos começar pelo... A gente começa primeiro pelas damas, né? Mas já que o programa é Universo Feminino e tem aqui um homem que está conosco, então vamos começar pelo Edivaldo. Seja muito bem-vindo e é com você. Dá um alô pro pessoal, fique à vontade. Gente, estou muito feliz por estar aqui hoje no Universo Feminino. É um prazer muito grande poder estar aqui e eu espero contribuir bastante para o conhecimento de todos e também trazer aqui, simplificar, melhor dizendo, sobre o que é psicanálise e também falar dos principais conceitos e também dizer que a psicanálise ela é muito importante para todos nós. É praticamente impossível viver sem psicanálise hoje. Você precisa conhecer, você precisa ter um encontro com a psicanálise. Então, Cristiane, agora é a sua vez. E fica muito bem à vontade, que o nosso público aqui é um pessoal que ama muito conhecimento, que ama aprender. Fique à vontade. Oi, Kênia. Olá, pessoal. Para mim também é um motivo de muita alegria estar aqui nesse programa para a gente falar da psicanálise. E desde já quero agradecer imensamente pela alegria de estar aqui, Kênia, e dizer que a psicanálise, ela cura. E ela tem uma representatividade muito grande para a gente, porque ela é a cura pela fala. Nós precisamos falar aquilo que está dentro de nós para que assim a gente possa compreender e ter um significado e poder elaborar essas questões. E também não posso deixar de agradecer também pelo Edivaldo, né, por essa oportunidade de estar também com ele. Conheci ele hoje, podemos dizer assim, e muito feliz por estar com você aqui. Igualmente. Aqui em Marabá, não sei se tem muitos psicanalistas, né? Mas nós já sabemos que existem psicanalistas. Está aqui o Edivaldo, está aqui a Cristiane. Ela mora em Eldorado, mas ela atende pacientes daqui do Brasil. E daqui uns dias eu estou aqui saindo quentinha já no forno. Daqui uns dias, olha, lá para março, fevereiro, a gente já vai estar com o nosso certificado também. Já estou fazendo atendimento supervisionado e com fé em Deus vai dar tudo certo. Então vamos lá, gente. Eu quero perguntar, Edivaldo, o que é a psicanálise? Bom, se eu fosse resumir o que é psicanálise em uma palavra, eu acho que eu diria que psicanálise ela é autoconhecimento. Autoconhecimento, né? A psicanálise, em linhas gerais, de forma bem simples para que todos possam entender, ela é uma disciplina que estuda a mente inconsciente. A mente inconsciente, simplesmente isso. E o reconhecimento de que todos nós, seres humanos, somos regidos por duas pulsões. Pulsões de morte, Thanatos, né? E pulsões de vida, que é Eros. Essas pulsões, quando elas são reprimidas, elas geram sintomas, que são depressão, síndrome do pânico, ansiedade, os transtornos de ansiedades, né? Também as fobias, né? E sem se limitar a esses, vai a todos os tipos de transtornos emocionais e psicológicos. Então, às vezes, a gente pensa que a psicanálise ela se resume em umas simples coisas, mas não, ela tem vários ramos, né? Vários ramos. E quando nós reprimimos essas emoções, né? Essas pulsões que nós temos de vida e morte, geramos esse tipo de transtornos, né? Geramos também doenças que Freud chamou de psicossomática, né? Que são doenças físicas, mas que têm origem nas emoções. Então, eu acho que se eu fosse resumir psicanálise para ficar bem claro aqui, seria exatamente isso. Psicanálise é o reconhecimento das pulsões,
Nós temos duas pulsões, temos instintos, o que as pessoas conhecem hoje popularmente no senso comum como instintos, né? Nós chamamos de pulsões. É exatamente isso, psicanálise. O reconhecimento de que nós temos uma mente inconsciente e que dentro dessa mente ela guarda conteúdos ali que são recalcados. Outro termo, recalque, nós costumamos muito dizer, chamar os outros de recalcada. Você é recalcada, mas na verdade para a psicanálise, né, recalque são emoções que estão lá no inconsciente, lá sendo reprimidas, recalcadas. E essas emoções, quando elas não são colocadas para fora de forma clara, ali no momento, né, ali no momento específico, acontece que elas são reprimidas e sendo reprimidas, elas geram doenças. Porque um dia ela quer sair, né? Ela quer sair, exatamente. Precisa sair. Ela necessita sair, é nessa busca de sair daquela emoção, daquele desejo que foi recalcado, é que vão gerar, então, vários tipos e até mesmo a patologia psicossomática. Tem um professor de psicanálise e ele fala que a especialidade dele foi tratamento com câncer. Então, quando ele concluiu o curso, ele então faz a supervisão, e a supervisão dele, ele escolheu essa área e ele ficou muito conhecido por trabalhar com pessoas com câncer. E ele diz que algumas pessoas que chegaram ao consultório com casos de câncer, com tempo de terapia, e eles retornam a fazer o exame novamente, já não está mais aquele câncer. É a psicanálise que cura? Não é. Na verdade, aquela era uma doença psicossomática, que é o psicológico que soma e que causa tumores e entre tantas outras doenças por causa disso. E quando começa a fazer uma terapia, a pessoa vai trazendo a cura, como você bem falou, a cura pela fala. Que interessante, né? Às vezes a pessoa vai a um psicólogo, um psicanalista, e às vezes ela não entende, não compreende, fala, eu vou pagar só para falar. O cara não vai me dizer nada. E como é? Me fala aí pra gente, Cristiane. A pessoa paga só para falar? Como funciona direitinho? Vamos explicar aí. E se puder, vocês dois podem já discutir isso, a diferença, porque as pessoas perguntam muito, psicanalista é psicólogo ou psicólogo é psicanalista? Nossa. Pensa que é diferente, então assim, vamos ver se a gente consegue desenhar um pouco isso? Fica à vontade. Sim, e eu acho muito interessante quando a gente fala aí sobre a diferença, né? Eu acho muito importante a gente começar também pelo psiquiatra, a diferença do psiquiatra, do psicólogo, sim, do psicanalista, porque há uma diferença. Inclusive, Edivaldo trouxe a questão aí do inconsciente, mas vamos voltar lá do início. O psiquiatra, ele é um médico que estuda estuda medicina por 6 anos, aí depois vai fazer uma especialização. E ele trabalha a questão do aparelho psíquico, né? O cérebro em si, as químicas cerebrais, serotonina, dopamina. Então, o psiquiatra, ele tem essa função, ele tem esse papel. O psicólogo, eu já diria assim, que o psicólogo, ele é como se fosse um pintor que dá cor a uma tela. Ele coloca informações, né, naquela pessoa, através de um manejo clínico, através dos processos a qual os psicólogos utilizam. E o psicanalista já vem aí a questão do arqueólogo. Eu gosto muito de falar sobre essa questão, o arqueólogo, né? Verdade, que escava ali, que molda, né? Então, o inconsciente, ele é um termo que está muito, assim, a gente não consegue lembrar, é como diz um ditado, existe, mas eu não sei se existe, e existe, na verdade, aquela pessoa não tem um conhecimento, igual nós agimos muito pelo inconsciente, muitas atitudes nossas, dores existenciais nossas, é muito questão do inconsciente. E aonde como é formado, como é recalcado essas questões, tem muito a ver com a nossa infância, né? Muitas questões que ocorreram lá, inclusive estava conversando com o Edivaldo ali mais adiante,
E a gente falou sobre questões, né? Como um trauma na infância, Kênia, ele pode gerar várias questões, né, para a vida de uma pessoa, inclusive psicossomáticas, que é quando a nossa mente soma no nosso corpo, né? Converge em doenças. Então, os tratamentos, a maioria desses tratamentos, eles têm muito a ver com isso. Tem questões que são mesmo genética, biológicas, mas tem muitas questões que é a trauma que aquela pessoa viveu e não soube lidar com aquilo ali. Aí acaba gerando doenças. Eu quero até aproveitar e deixar... E vocês vão trazer essa mensagem muito importante para o pessoal de casa, quando você falou das fases psicossexuais e no fechamento da estrutura psicológica e o que tem afetado o mal, a doença do século, o mal do século, a civilização doente, né? O mal-estar da civilização do Freud, né? e o que tem sido, porque dentro desse fechamento da estrutura psicológica é o que a criança vai ser amanhã. Então, fecha neurótico, psicótico, perverso. E a gente observa, e eu quero que vocês expliquem, só estou dando uma deixa para vocês explicarem bem a questão de quantas pessoas estão fechando, infelizmente, essa estrutura com a estrutura do tipo perversa, que estão sendo gerados, estão sendo criados, não gerados já foram, estão sendo formados a estrutura do perverso, que é, na verdade, o psicopata. A falta, o que o pai às vezes deixa de fazer, pensando que é amor e carinho, mas na verdade está criando um psicopata dentro de casa. Vocês podem explicar um pouquinho sobre isso? É um alerta, sim. Gente, presta muita atenção. Você que tem criança pequena em casa, presta atenção nisso, porque você pode mudar a história do seu filho ou de alguém que você conheça com essa ajuda, com esse tipo de ensino, porque a gente vê que hoje mudou muito a questão de ensino, de deixar o filho, de não orientar, dos extremos, né? Então, é com vocês aí. Fique à vontade. Ok. Bom, existem essas três estruturas, né, que Freud destacou. A psicose, Freud não lida muito com ela porque ela cabe mais ao psiquiatra, né? Já é um estado muito avançado do ser humano. É o que nós entendemos como esquizofrenia, né? Uma pessoa... os mecanismos de defesa. Isso, né? Exatamente. Já a neurose, Freud, ele disse que todos nós somos neuróticos. Todos nós somos... Graças a Deus. Em essência, em outras palavras, em essência, todos nós somos doentes, né? Porque é quase impossível os pais criarem os filhos. Não vou dizer que isso seja impossível, mas é quase, né? Principalmente na nossa civilização, no mundo que nós estamos vivendo hoje, que tudo contribui para dar errado. Tudo contribui para dar errado. Então, o neurótico é aquele que ele sente uma certa aversão, um certo problema com ele mesmo. Por exemplo, quando nós temos as pessoas que sofrem de transtornos obsessivos compulsivos, né? Tem a mania de ir lá e conferir a porta se está 7 vezes, conferir 7 vezes se a porta está fechada mesmo ou não. Tem aquela mania obsessiva. Isso é exatamente uma neurose. Muitas mulheres, aquela mania de limpeza. Isso, exatamente. E tudo da casa. Ela acaba de limpar a casa e a casa tá suja, tem que ser limpa de novo se alguém entrar, né? Exatamente. E a questão da perversão, ela é muito ligada, tá muito ligada à forma como o sujeito ele capta as coisas do mundo, né? A forma como os pais lidam com ele. Um perverso, em essência, ele não tem ressentimento, culpa, né? Ele não sente culpa, ele faz e não sente culpa. Já para Freud, se a gente estudar a fundo, a gente vai entender que o perverso na psicanálise, ele não simplesmente está relacionado a ser mal, a ser perverso no sentido de maldade mesmo, mas ele está relacionado à sexualidade.
Entendeu? Está relacionado à sexualidade. Quando nós... Isso já vai entrar o caso das parafilias, onde né? Tem os fetiches. Isso, exatamente. Já vai entrar nessa questão. Então, quando se trata de perversão, na psicanálise leva muito para esse lado. Mas também podemos enquadrar a perversão nessa parte onde a criança é mal desenvolvida. Eu sempre costumo dizer que nós, quando nascemos, nós somos como uma folha de papel em branco, né? Do 0 ano até os 12, essa folha de papel vai sendo escrita. E tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é vivido, tudo aquilo que é passado na sua vida, no seu cotidiano, em relação aos pais, em relação aos tios, os avós, o vizinho, a professora, o professor, são registrados no inconsciente. E a partir dos 12 anos, o nosso inconsciente, ele simplesmente repete. Então, nós, adultos, somos uma repetição daquilo que fomos na infância. Então, eu deixo até um recado interessante para quem é pai. Se você hoje tem filho de 0 a 12 anos, você tem a oportunidade de fazer do seu filho ser uma pessoa que você realmente quer. Se é uma pessoa civilizada, se é uma pessoa madura, se é uma pessoa... Não uma pessoa tão neurótica, porque neurótico vai ser, não tem jeito, né? E ainda tem as 3 versões do exatamente. Né? Mas a gente pode amenizar a neurose de uma pessoa, de um ser humano adulto, criando ele nos padrões ideais. Presta atenção no que fala. Eu costumo sempre dizer que eu tenho um filho hoje de 3 anos e eu vejo demais, eu analiso ele demais. Ele é o meu analisando. Eu fico analisando ele e eu percebo que ele não aprende comigo quando eu falo. Ele aprende quando ele me vê fazendo alguma coisa. Quando você age. Isso. Então, quando eu falo, ele demora a pegar as coisas, mas quando ele me vê fazendo uma coisa pela primeira vez, é o suficiente para ele arquivar aquilo e repetir diariamente na minha frente mesmo, de cara limpa. Então, a criança é assim, os nossos atos, eles influenciam demais. A nossa linguagem, Lacan falou sobre a linguagem do inconsciente, né? A nossa linguagem também influencia demais na vida das crianças e se a gente não tomar um certo cuidado, a gente pode estar criando um futuro indelinquente. Verdade. E a Melanie Klein fala sobre o olhar faltante, a criança ao amamentar, aquele olhar que hoje se falta muito. E eu quero que a Cristiane fale um pouco sobre a relação do pai que às vezes não impõe limites, né? Hoje os pais, devido estar muito ocupado, trabalhando, passa o dia fora e pensa que é uma forma de carinho deixar o filho fazer o que quer. Conta para eles o perigo do que é isso, né? Do que pode ocasionar e do prejuízo que pode ter lá na frente. Sim, eu acho muito interessante quando a gente fala, né, da criação, igual o Edivaldo falou, igual o Kênia também citou, é muito importante que os pais, né, sejam também preparados para isso. Eu diria, quer ter filho? Se prepare antes. Se prepare antes, porque assim, um pai despreparado, uma mãe despreparada, ele não vai conseguir trabalhar as emoções com o filho. Pelo menos um pouco de conhecimento, porque quando a gente tem um conhecimento, a gente ajuda essa criança a lidar melhor com suas emoções, porque, como foi falado, temos aí as três instâncias, né? Nós temos aí, enfim, nós somos neuróticos, né? Ou psicóticos ou perversos. O neurótico, ele sente angústia, né? Ele sente angústia quando algo não dá certo, ele sente angústia, ele fica desesperado, mas aí ele procura um psicanalista, ele procura um psicólogo, ele procura um tratamento, uma psicoterapia, e ele vai tratar aquilo ali, ele vai tentar reorganizar o seu ego, porque nós agimos a partir do nosso ego. Que bom, mas quando esse ego ele está imaturo, que inclusive ele é formado dentro do nosso lar, se o pai e a mãe eles não têm essa capacidade de fazer com que essa criança seja uma criança, repense suas ações, tenha aquele limite, não no sentido simplesmente aquele castrar demais, né? Mas aquele castrar voltado para aquela criança ela entender o que está se passando, entender que aquilo ali é normal, e também os limites que a gente coloca na nossa criança. Quando essa criança ela cresce, ela consegue lidar melhor com suas emoções, com seus conflitos, né? E eu gosto muito de falar sobre a autoestima.
A autoestima ela está muito baseada na nossa questão de ego, de um ego que foi formado dentro de casa. Essa criança ela tem um ego às vezes fragilizado, uma autoestima baixa, porque não reconhece o seu valor, não reconhece a si mesmo. Então, tem a questão também da dependência emocional, né, que foram crianças que não tiveram ali suas emoções amparadas por alguém preparado. E quando a gente não tem isso dentro do lar, quando os pais eles não canalizam seus filhos, não ajudam seus filhos a lidar melhor com suas emoções, ele se torna um adulto que é imaturo, né? O ego imaturo, que não consegue lidar com suas emoções, e aí vem os adoecimentos psíquicos. E Melanie Klein, eu acho muito interessante também, inclusive Kênia falou, Melanie Klein, ela foi uma teórica incrível, porque quando ela fala do seio da mãe, né, que é muito importante para o desenvolvimento da criança, aí algumas pessoas falam, mas eu não mamei, eu não chupei mamadeira, essas coisas, mas a mãe em si, a mãe é o objeto desejado, né, de fato, e muito importante para a criação do filho. Então, Melanie Klein, ela trouxe a importância do pai, do responsável, da mãe, de qualquer pessoa que tem uma representatividade para aquela criança, e o quanto aquela figura é importante. E Edinaldo falou sobre o meu filho, ele aprende mais comigo através não do que eu falo, mas através do meu comportamento. E aqui está, né? O nosso comportamento, ele desencadeia nos nossos filhos série de coisas maravilhosas, de coisas boas e também de coisas ruins. Então, depende muito do que a criança assiste dentro do lar. E isso ajuda muito na formação da personalidade, né, e do comportamento. E nós observamos hoje que essa falta que os pais fazem, eles querem complementar com o celular e com tantas outras coisas. Então, nós vamos para os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai falar também sobre o perigo das redes sociais com as nossas criancinhas dentro de casa e até, por que não dizer, os adolescentes, né? Então, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta.